Hoje o mercado cripto está daquele jeito, Bitcoin segue abaixo dos 115 mil dólares, Ethereum está lateral, abaixo dos 4.500 dólares e até o mercado de risco estão dando sinais de alerta. E aí vem aquela pergunta clássica que você provavelmente já fez olhando para os preços e essa correção atual. Será que agora é hora de comprar ou pior ainda está por vir? Se você já vem acompanhando esse canal há mais tempo, sabe que esse mês não foi surpresa para ninguém, o mês de agosto fechando como um mês negativo. Olha, eu já venho falando sobre este cenário desde o início do ano, inclusive aqui ó, 7 de abril, quando o Bitcoin ele formou fundo nessa correção. Falei ainda que o cenário provável é que essa era uma das maiores oportunidades do ano, que foi lá em abril, onde o Bitcoin fez esta correção aqui, ó, de 32%. Estávamos exatamente no dia 7 de abril falando sobre isso, sobre a oportunidade do ano. E que depois disso, né, o Bitcoin formaria fundo e iria iniciar um processo de alta nos meses de abril, maio, junho, julho. Aí o mês de agosto seria um mês negativo, o mês de setembro poderia ser um mês negativo e o início de outubro também podendo ser um mês negativo. Isso foi reforçado em vários vídeos, é só voltar no histórico aí que está tudo público, né? Desde lá do início do ano estamos falando sobre isso. Inclusive pegando um outro vídeo aqui, ó, mostrando o cronograma, onde foi passado exatamente isso, ó, janeiro, fevereiro, março, início de abril, negativo, depois abril, maio, junho, julho, meses positivos, final de julho poderia ser negativo, o mês de agosto inteiro seria um mês mais negativo e o mês de setembro um mês também negativo, e depois, ó, início de outubro negativo, outubro, novembro e dezembro, metade de outubro pra frente podendo ser positivo junto com novembro, dezembro e janeiro, meses de alta e euforia. Por enquanto, esse é o exato plano e nada mudou, né? Isso já faz tempo, tá? Esse outro vídeo que eu puxei, ó, é de 25 de junho de 2025, mas eu já estou falando isso há bastante tempo. Agora não temos nenhuma certeza, porque nada disso daqui é futurologia, era a probabilidade do mercado, e mais uma vez temos que olhar para os dados e não pensar com emoção na nossa carteira. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são os pontos de atenção no mercado cripto para esse mês, onde estão os preços chaves para se posicionar com inteligência caso a gente tenha aí correções maiores. E terceiro, quais são as criptos que ainda tem chance de se destacar esse ano mesmo depois dessa correção. Então esse vídeo é extremamente importante, ele pode ser um divisor de águas entre você entrar num pânico aí caso venha uma correção mais forte, ou aproveitar uma grande oportunidade mais uma vez de multiplicar o patrimônio em algumas vezes. Então por isso eu só peço o seu like agora no início, se inscreve no canal e bora direto para o conteúdo. E fazendo uma pesquisa rápida, já aproveita e comenta aí o seguinte: você acha que vale a pena comprar o Bitcoin na região dos 108 mil dólares ou não? Você acredita que vamos ter mais correções? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Vamos lá. Então o Bitcoin ele acabou de testar um suporte extremamente importante. Esse é um suporte de médio prazo, a região dos 108 mil dólares, inclusive tocou a nossa média de 21 semanas, que é uma média extremamente importante para o ciclo. Podemos ver aqui que na história, ó, poucas vezes o Bitcoin fez toques nessa média, né? Então muitas vezes que ele tocou, inclusive foram boas regiões de compra e acumulação. Então mais uma vez ele está neste momento em cima dessa média e ainda não deu uma definição se ele vai se segurar aqui ou não. Por enquanto não temos nenhum sinal claro de reversão para voltar a subir mais forte, mas sim aqueles que pensam em fazer alguma compra aqui ou uma acumulação que não estão totalmente errados, mas seria uma compra bem pequena e eu não teria muita exposição ao mercado. Eu compraria no máximo aí 3% do que eu pretendo comprar daqui para frente. Lembrando que eu ainda não voltei a fazer a acumulação. Por enquanto eu estou só esperando o mercado e observando para ter melhores definições aí, e eu acho que a gente vai ter preços melhores entre 30 a 50 dias daqui para frente. Uma coisa que favorece esse início de acumulação também é o preço dos investidores de curto prazo. Eu vou puxar aqui o valor, podemos ver que o Bitcoin chegou a ficar abaixo do valor médio aí dos investidores de curto prazo, que são short term holders, que são as sardinhas, são os investidores que geralmente compram a preços ruins. Já estou falando isso há algumas semanas, né, que não valia a pena comprar Bitcoin aqui em cima e que o ideal é sempre buscar comprar o mais próximo possível desta linha aqui pontilhada, né, que seria ali a região dos 90 mil dólares. Quanto mais próximo for a compra aqui, melhor será. Maior é a oportunidade, menor é o risco, tá bom? Quanto mais acima dessa linha média vermelha, pior é a sua compra. Então, neste momento, estamos aí basicamente na região de preço médio dos investidores de curto prazo. Então sim, dá para pensar em começar a acumular, mas ainda não é a melhor região de acumulação do ano, né? A última vez que tivemos uma oportunidade real histórica foi quando a gente fez aquela live do dia 7 de abril, que foi exatamente aqui, ó. Foi essa oportunidade aqui de formação de fundo próximo da linha pontilhada que o Bitcoin deu uma vez no ano. E ano passado ele também deu só uma vez no ano essa oportunidade. Então, às vezes ela aparece uma ou duas vezes, né? Não sei se nessa correção nós chegamos mais uma vez próximo a essa linha pontilhada, mas por enquanto, sim, na minha opinião, a gente tem o potencial de chegar mais próximo dessa linha do que estamos agora. Mas uma compra aqui não seria ruim, como foi aqui, ó, por exemplo, ó, quem comprou aqui nos 98 mil dólares, né, em junho fez uma boa compra, ó, um pouquinho acima do preço médio dos investidores de curto prazo e conseguiu surfar essa alta até os 123 mil dólares. Depois o Bitcoin iniciou esse processo de correção que na minha opinião, ainda não terminou, deixando bem claro. Mês de setembro, né, também costuma ser um mês negativo para o mercado, não costuma ser um mês muito bom, ó, podemos ver aqui, ó, que
ele é extremamente negativo em vários anos diferentes, né? 2022, 21, 20, 19, 18... todos anos negativos. Todos esses anos o mês de setembro não teve um bom desempenho. E olha lá, mês de agosto fechou este ano, né, com uma queda de 6,49%, mais uma vez seguindo na linha daquela teoria que a gente tinha, que era o mês de abril positivo, maio positivo, junho positivo, julho positivo, agosto negativo, setembro negativo, início de outubro negativo, mas podendo fechar o mês positivo, assim como foi o mês de abril. Então será que o mês de setembro pode ser um fundo? Ele até poderia ser um fundo ali na região dos 108 mil dólares, mas na minha opinião, deixando bem claro aqui porque eu sei que algumas pessoas não conseguem interpretar. 108 mil dólares, ele é o principal suporte de médio prazo e até poderia ser um fundo sim dessa correção do Bitcoin. Ele tem uma leve alta durante o mês, né? A gente fica lateral, tem bastante oscilação, mas eu acredito que entre 30 a 50 dias, repetindo mais uma vez, a partir do momento atual, podemos ter preços melhores, ou seja, abaixo de 108 mil dólares. Por mais que num passado, né, inclusive a curto prazo, o mês de setembro sim já foi fundo algumas vezes, né? Então nessa correção ele foi fundo. Aqui ele não foi fundo, ó, ele foi a metade do caminho da correção, que foi a correção do bear market. Já em 2023, o mês de setembro, ele foi o fundo da correção. Aqui em 2024, o mês de agosto foi fundo, mas setembro também foi uma boa região de acumulação. Ele foi a confirmação de fundo, né? O mês de setembro do ano passado. E agora nós ainda não estamos com cara de formação de fundo. Na verdade, estamos com cara aí de formação de topo para distribuição. Então, por isso que dessa vez eu não acredito que o mês de setembro seja o fundo da correção. A gente pode ter um mês aí mais lateral de distribuição, de realização de lucro. Quem sabe no meio desse mês, final desse mês ou início do mês que vem, ter um preço melhor nos ativos, tá? Então, o que eu estou atento aqui, setembro ele pode gerar uma oportunidade de compra tanto em Bitcoin no fundo quanto em altcoins, porque sim, as altcoins estão tendo uma boa performance, mas algumas apenas, e a gente já fala sobre elas mais pra frente. 108 mil foi o primeiro suporte importante, inclusive é um suporte extremamente importante, né? Porque o Bitcoin testou basicamente a região dos investidores de curto prazo, que historicamente já foi uma boa região de compra. Mas falando um pouco sobre preço e gráfico, olhando aqui para o gráfico semanal, né? O Bitcoin está com muita cara de região de distribuição, não tem uma cara de ser uma região de acumulação, né? Ele ainda não fez este tipo de movimento aqui, ó, que costuma ser o movimento de fundo, né? Quando ele faz isso daqui para depois continuar subindo, assim como foi nesta correção aqui do mês de fevereiro, março e abril. Ele fez este movimento aqui, movimento de 3 meses, aí sim ele formou fundo para depois continuar subindo. Então aqui está com mais cara de que estamos fazendo um movimento de 3 meses de distribuição, né? Que seria a fase lateral de formação de topo, depois a fase de início de correção, uma fase de aceleração da correção, podendo chegar próximo a 91 mil dólares. E aí sim, aqui a gente poderia formar um fundo para ter uma alta extremamente forte em final de outubro, novembro, dezembro, janeiro e quem sabe fevereiro, fazendo isso daqui. Então, está com muita cara de que o preço vai fazer isso daqui. Não só pelo Bitcoin, né? Porque a gente também tem que olhar outros ativos que são correlacionados ao risco, mas também pelo mercado do S&P 500, que também está fazendo topo aqui, ó. Muita cara de formação de topo também. Inclusive no semanal ele até está tendo um gap aqui de alta que ele pode vir fechar no futuro, mas por enquanto ele está formando topo. Está tentando se segurar na média de curto prazo, mas ele parece que vai querer corrigir um pouco mais. Nasdaq também já está num período de correção mais prolongado. Ele já deu início, ó, de 3 semanas de correção. Ainda não temos nenhum fundo, inclusive está tentando perder aqui a média de curto prazo. Outra coisa, temos uma volta do interesse por ouro, então o ouro vem rompendo máxima histórica. Isso também é sinal de que os investidores estão procurando um pouco mais de ativos seguros e de menor risco. Então, quando o ouro está subindo assim, isso não costuma ser muito bom, né? Inclusive, foi essa fase aqui, ó, de janeiro até abril, foi essa fase aqui, ó, de aceleração da alta do ouro, ó, que ele subiu ali 30%. Foi exatamente a fase de correção do Bitcoin, foi correção da Nasdaq, correção do S&P 500. Mais uma vez, o ouro está querendo fazer uma aceleração. Então, podemos ter sim um período parecido com esse, onde o ouro se valoriza, Bitcoin, S&P 500 e altcoins corrigem. E na minha opinião, é isso que está acontecendo já, e já estamos entrando nessa fase até pelos sinais de outros ativos. Ó, falando um pouco sobre institucional essa semana, tivemos a entrada, por incrível que pareça, de 2,5 bilhões de dólares via ETFs. Então, os ETFs de Bitcoin tiveram alguns dias de saída, né, como foi o dia 29 de agosto, mas no geral os outros dias foram positivos, né, e tivemos mais entradas do que saídas na última semana. A Strategy, ela pode entrar ainda no S&P 500, né, isso poderia ter acontecido alguns meses atrás, porque ela já cumpriu alguns requisitos para entrar no S&P 500, e ela já iniciou o mês, mais uma vez,
Coinbase comprando 4.048 Bitcoins. Toda semana eles estão fazendo acumulação de Bitcoin. E entrando no S&P 500, tem muita gente, né, que de forma indireta via ETFs, por exemplo, tem o ETF lá VO, tem o ETF IVVB11, aqui no Brasil, que investe no S&P 500. Com a estratégia entrando no S&P 500, naturalmente, ela já vai ganhar mais investidores de forma indireta, o que abre mais margem para eles comprarem mais Bitcoins no futuro. Então ainda temos isso daqui, ó, é um catalisador para o Bitcoin. O índice de medo e ganância, ele chegou a tocar o medo, né, nessa última semana, mas agora ele está ainda na fase neutra, então estamos numa fase intermediária, não estamos nem no melhor preço de compra, nem no melhor preço de venda, estamos no meio do caminho, que é uma fase boa ou de esperar, ou de ganhar taxas de liquidez, né, dando liquidez para o mercado. Então, por enquanto, estamos no meio do caminho no sentimento de mercado. Sobre as liquidações, né, olhando para onde tem liquidez e para onde o preço pode chegar. Temos liquidez até a região dos 115 mil dólares. Então, sim, o preço do Bitcoin ainda pode subir aqui nos próximos dias, já no curto prazo, para depois continuar a liquidação abaixo e vindo aqui para 102 mil dólares. Aqui no 102 mil, ele pode segurar para ele retornar, liquidar a galera que está shortando o mercado, volta lá para 110 mil, para depois ele ainda buscar lá 98 ou quem sabe até 91 mil dólares. Ele pode fazer esse exato movimento nos próximos meses, que leva tempo, né? Pode levar 50, 60 dias para acontecer tudo isso. Porque quando o mercado corrige, ele não vai só corrigir de uma vez. Primeiro ele pode subir um pouco para depois corrigir mais. Então ele sobe até 115, aqui liquida essa galera para depois cair até 104 mil dólares. Aí ele sobe para 109 mil de novo, porque volta a ter liquidez. Aí ele corrige mais uma vez e cai para 102. É assim que funciona o mercado. Por isso que ele sobe para cair. Ele vai liquidar quem está shortando para depois liquidar quem está abrindo long. Agora um mapa de liquidação de um prazo um pouquinho maior de 30 dias. Podemos ver que tem 16 bilhões de dólares para ser liquidado de pessoas shortando o mercado contra 4 bilhões de dólares de pessoas abrindo long. Ou seja, ainda tem uma chance do mercado buscar essa liquidez. Não sei se vai ser agora ou se vai ser só lá em novembro. Mas isso daqui é um ótimo sinal, porque o preço ele vai tender a voltar lá na frente, no futuro, tá? Para buscar essa liquidez. Pelo menos até 120 mil dólares. Então mesmo que o mercado continue caindo e não busque essa liquidez agora, isso daqui vai ser um mínimo para o preço lá no futuro. Então isso daqui é um ótimo sinal, tá? Agora falando sobre os dados macro nos Estados Unidos, que é o que vai movimentar essa semana o preço e também nos próximos dias vai movimentar bastante esse mês de setembro, porque nós temos reunião do Fed este mês. Primeira coisa importante, PMI veio abaixo do esperado pelo mercado. Então isso mostra um pouco que o mercado de trabalho sim está mais fraco. Esse é um dado que veio agora no dia 2 de setembro e sim corrobora com aquela narrativa de que o mercado de trabalho está se desacelerando, o mercado está ficando mais fraco nos Estados Unidos, o que aumenta a chance de cortar juros agora em setembro. Nesse momento, 89% do mercado acredita em um corte já agora no dia 17 de setembro. Ou seja, esse é um mês que vai ter muita manipulação, porque são dados macroeconômicos saindo, pode ser positivo ou negativo, aí o mercado sobe nos dias positivos e ele cai de volta nos dias negativos. Aí no dia 17 ele pode ter correções logo depois do corte de juros, se cortar, e se não cortar, com certeza a gente vai ter uma correção rápida, um flash crash. Eu vi alguns comentários do pessoal falando, mas vai cortar os juros porque o mercado cairia, porque o mercado ele antecipa as coisas, ele não faz depois que acontece, ele já está antecipando. Todo mundo já sabe disso, é uma informação muito óbvia no mercado. Então o institucional ele antecipa tudo isso. Então se ele já sabe que vai cortar os juros, ele já trouxe a alta lá no mês anterior, no mês de julho e no mês de agosto, antecipando o corte de setembro. Mas se o Fed não cortar os juros, o que seria uma coisa não óbvia agora para setembro, né? Já que a maior parte do mercado acredita em um corte de juros. Aí sim a gente tem mudanças no preço por causa do fato. E nesse cenário a gente teria uma correção rápida e muito forte, e seria uma ótima oportunidade de compra, e seria a oportunidade que eu estou esperando, por exemplo, para me posicionar melhor no mercado, para voltar a aumentar minha exposição de risco no mercado. Já se for cortado os juros, como já era esperado, vamos ter vendas também, como isso já era esperado, vamos ter vendas. Aí o mercado ele vai lateralizando e tendo correções mais lentas, o que poderia mudar de forma positiva. O Fed, em vez de cortar 0,25, que é o que o mercado espera, corta 0,5%, assim como foi no ano passado. Eles fizeram isso, acima do que o mercado esperava. E isso poderia causar um efeito positivo no mercado no curto prazo. Então, nesta semana temos coisas importantes aí na parte macro. Quinta-feira, mais uma vez, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Isso é extremamente importante, né? Porque o mercado está desacelerando, então isso daqui está começando a aumentar o número de desemprego. Outra coisa importante, sexta-feira temos dados do emprego do payroll, que da última vez que tivemos a divulgação desses dados, eles fizeram muito preço no mercado, porque eles vieram extremamente negativos, e isso inclusive está obrigando o Fed a cortar os juros agora em setembro, mesmo com a inflação mais alta. Então sexta-feira é um dia que pode ter muita manipulação de preço, tá? Não necessariamente isso daqui vai definir alta ou baixa, mas vai ter muita manipulação, assim como foi sexta-feira em que o Powell falou que a chance de cortar juros era alta, e aí a gente teve aquela barra de manipulação gigantesca e depois o mercado devolve toda a corrigir. Aqui, se esse dado continuar
continuar ruim, negativo, né, o mercado ele vai acreditar ainda mais em corte de juros em setembro, só que isso não seria bom, tá? Já se esse dado melhorar e vier muito positivo, também ia dificultar o corte de juros e pode mudar a expectativa do mercado, que também pode trazer correções. Depois temos taxa de desemprego, tá? Também isso daqui está aumentando, não pode aumentar, mas está aumentando. Então, no geral, assim, na minha visão, com tudo que pode acontecer agora em setembro, temos muito mais chances de ter mais correções, né? Enquanto o mercado fica meio lateralizado, mas com mais correções do que altas, do que ter um mercado com alta muito forte, o mercado continuando a subir forte, assim como foi o mês de abril, o mês de maio e o mês de julho, né? Então, a chance atual é de ter um mês muito mais lateralizado e também com correções do que um mês mais direcional com uma alta forte. Ó, por enquanto, terça-feira, dia que eu estou gravando esse vídeo, o PMI veio levemente fraco, isso fortalece a narrativa de cortar juros. Ó, se na sexta-feira o payroll vier fraco, o seguro-desemprego na quinta vier acima do esperado, também teremos mais chances de cortar juros, justamente por conta do mercado de trabalho mais fraco, e isso não seria muito bom para a macroeconomia no médio prazo, porque a inflação está alta e esse é um problema. Também tivemos essa semana aquilo que eu falei, né? O Trump lançou seu token, o token da empresa lá WLFI, mais um token a mercado, já está dentro do top 30, né? Fez um lançamento com valor de mercado super alto, o token chegou a 0,60 centavos, né? E logo em seguida já entregou uma bela de uma correção, caiu mais de 60% no seu lançamento. Tudo foi avisado, tudo foi falado que não era uma boa comprar esse token, tá? E que a gente teria muita manipulação, assim como foi lá no início do ano em janeiro. Dito e feito, né? Olha lá, o tokenomics do token, para quem agora pensa em comprar, né? Porque depois do lançamento aí, você tem que avaliar como que vai ser o desempenho do token. A distribuição é de 100 bilhões de tokens, sendo que 20% foi liberado agora e vão ser liberados aos poucos o restante, né? Ou seja, a taxa de inflação desse token vai ser extremamente alta também. A distribuição está desse jeito, ó, 33% é para crescimento da comunidade e incentivo, 30% é para os cofundadores e 3,5% para a equipe e assessores e 33,9% voltado à venda de tokens. Primeira coisa, isso daqui é um péssimo sinal, boa parte está concentrada dentro da mão de fundadores e investidores iniciais. Outro péssimo sinal é que, assim como a moeda que o Trump lançou lá atrás, é uma moeda que vai ter muita manipulação, seja de quem criou a moeda, seja de falas e tweets que ele possa fazer no futuro, então vai ter muita manipulação. Não acho uma boa comprar esse token. Então, esse é mais um ativo especulativo, não trouxe nenhuma inovação, o valor do token depende apenas do hype ou do uso que a comunidade dá para ele, né, mas não tem nada de novo nesse token. Eles falam de descentralização, porém as decisões para o projeto são totalmente centralizadas e 30% está na mão dos fundadores. Para falar um pouco sobre a projeção do Bitcoin, porque se a gente tiver mais correções não será bear market, e depois sobre algumas moedas também podem ser muito boas nesse meio tempo, né, se a gente tiver correções maiores. Então a parte principal aí do Bitcoin e do mercado no geral de risco é olhar para a liquidez global. A liquidez, ela está subindo desde 2022, né, que a gente estava em bear market, a liquidez ela está subindo, fazendo correções no meio do caminho e altas. Sim, a liquidez global no curto prazo aqui, ó, neste mês de julho, junho e julho, teve essa correção e geralmente isso se reflete no preço do Bitcoin, das altcoins, 60 a 78 dias depois. Então, seria exatamente o período de agora, mês de agosto e setembro, a gente pode ter uma correção. Mas depois, a liquidez ela continua se expandindo. Por isso, o final do ano tende a ser muito positivo e um final do ano muito bom para quem não investe em renda fixa, mas sim investe em ativos de risco, principalmente no mercado cripto, né? Por isso que meu plano foi, nos meses de junho, julho e agosto, formar caixa para me preparar para uma correção e uma incerteza do mercado que nós temos agora, né? De agosto, setembro e até o início, metade do mês de outubro, temos incertezas, podendo ter preços melhores para eu poder aportar em alguns ativos e eu vou falar sobre ele. Bom, primeiro ativo mais óbvio, para quem não gosta de tanta volatilidade, gosta de mais certeza, é o próprio Bitcoin, né? Temos as principais regiões de compra, 108 mil. Poderia ser uma região de compra, mas eu acredito que vamos ter preços ainda melhores. Pelo menos aqui, ó, eu pensaria em fazer acumulações de Bitcoin mais próximo da região dos 102 mil dólares, sabendo que ele ainda pode cair lá para 91 mil dólares. Então, qual que é a melhor estratégia? Ir fazendo compras aos poucos utilizando o DCA. Então, essa é a melhor estratégia. Então, aqui, por exemplo, faço uma compra de 5% do que eu gostaria. Aqui em cima, nos 108 mil dólares, eu faço uma compra de 5%. Beleza. Para não ficar de fora, né? Não ficar 100% fora. Deixa o mercado andar. Vi mais uma correção. Caiu lá para 102 mil dólares. Faço uma compra de 15%. Então eu já aumentei bem a mão. O mercado lateraliza de novo, tenta subir, não consegue. Imagina que ele cai ainda mais, né? Vem pra cá. Caiu lá para 98 mil dólares. Também é um ótimo alvo de compra. Olha, ele corrigiu lá para 98 mil dólares. Compro mais 15%. Posso até aumentar a mão porque ele caiu um pouquinho mais da última vez, ó, 20%. Então aqui eu já totalizei, ó, 40% de entrada no mercado. Voltei ao risco. O mercado não melhora, continua lateral, tenta subir, não consegue.
corrige de novo rapidamente para 92 mil dólares. Deixa uma ordem passiva lá de mais 20%. E assim eu já estou dentro do mercado e fico com 40% de caixa. Ou eu deixo uma ordem passiva aqui maior, de 30%. E aqui eu faço uma ótima entrada, provavelmente seria um fundo de correção, se ele caísse para cá, né? Lembrando que pode não acontecer. Mas aqui foi exatamente isso que aconteceu, ó. Em apenas uma semana, ele saiu lá de 94 para 78 mil dólares. Nas semanas seguintes, ele se manteve aqui embaixo, formou o fundo e depois já subiu. Então é um período bem curto de acumulação. Mas quem vive esse período aqui fica com extremo medo, desiste do mercado e não pode desistir, tá? Se tiver uma correção mais forte dessa forma, não pode desistir. Então assim seria uma posição em Bitcoin, porque o Bitcoin seria o mais seguro para fazer essa posição, tentando buscar aí um alvo aqui ó, um alvo próximo a 148, 157 mil dólares, né? Seria ali entre 60 a até 70% de valorização do preço mais baixo que ele poderia chegar aqui, né? Lembrando que a gente não sabe se aqui é fundo ou não, ele ainda poderia corrigir mais, por isso que a gente não gasta todo o nosso caixa. Neste cenário aqui, ó, você teria 70% de exposição e 30% ainda poderia ser jogado caso o Bitcoin entre num cenário muito ruim e corrija mais, né? Vai lá para 71 mil dólares, ó. Ele vem para cá, aí eu uso os outros 30%. Mas esse cenário é pouco provável. Esse tem que ser o gerenciamento de risco de exposição. Então o Bitcoin é um ativo que sim vai ter um bom desempenho, mas eu estou especulando muito mais o Ethereum. Então o Ethereum que eu estou de olho para fazer compras a preços melhores, inclusive. Aqui poderia ser uma região de compra, poderia, porque ele está muito próximo de um topo anterior. O ideal seria comprar um pouco mais baixo, ó, aqui na região dos 4.080 dólares. Então aqui já seria uma ótima região de compra. Quais são os outros alvos? Já estão até marcados aqui no Ethereum. Primeiro, temos ali 3.600. Segundo, 3.200. Terceiro, próximo de 2.800. Sendo a mesma distribuição através de DCA. Faço um pouquinho aqui, compro um pouco mais pesado aqui, um pouco mais pesado ainda aqui e muito pesado aqui, para tentar surfar uma alta de Ethereum neste final de ano junto com a retomada do mercado, né? Podendo ir para 5 mil dólares, 6 mil dólares, 7 mil, não sei. Aqui sim, a projeção do Ethereum é entregar uma alta mais forte do que no próprio Bitcoin, porque o Ethereum sim está mais forte e está tendo uma rotação do Bitcoin para o Ethereum. Isso fica bem claro neste gráfico aqui de Bitcoin contra Ethereum. Podemos ver que nos últimos meses, ó, o Ethereum já se valorizou 148% contra o Bitcoin. Então, segurando o Ethereum, já estou dobrando a quantidade de Bitcoin nesse meio tempo. Então, no final do ano, a gente ainda pode ter um ótimo desempenho de Ethereum, mas sabendo que ele ainda pode entregar uma correção para depois entregar mais alta. Moedas relacionadas ao Ethereum podem ser uma boa também, por exemplo, a Iena, mas eu esperaria um pouquinho mais para aguardar a definição do mercado antes de me posicionar nas altcoins, mas de maior risco, né? Também poder entregar uma valorização maior do que o Bitcoin. XRP é uma moeda que eu não gosto porque tem muita manipulação, mas também após esse período de correção ela vai querer entregar mais alta, porque ela também pode ter aprovação de ETF. Solana, a mesma coisa, até fiz um vídeo específico sobre Solana, também tende a ter aprovação de ETFs e os institucionais já podem estar se antecipando a isso agora. Radeon é uma moeda que também está totalmente correlacionada com Solana. Se Solana sobe, Radeon sobe, ela é um pouquinho mais alavancada, então é como se fosse Solana alavancada em 1,5 vezes, né, a Radeon. Se Solana sobe 10, ela sobe 15%, às vezes 20%. Outra moeda interessante, Hyperliquid, também está tendo um ótimo desempenho. Agora ela está querendo ficar mais lateral e talvez ela entregue correções aí depois disso. Aí sim vale a pena pensar em exposição em Hyperliquid. Por fim, Pendle, ela já começou a entregar uma correção mais forte, voltou para essa fase lateralizada aqui, começa a ficar interessante pensar em uma acumulação de Pendle. Também tende a entregar uma bela alta e uma bela valorização. Ainda não acredito que seja a melhor fase de compra de Pendle, mas ela deve entregar uma oportunidade em breve, ó, porque ela ainda não chegou a ficar sobrevendida aqui, mas com o mercado corrigindo, ela deve ficar sobrevendida assim como foi aqui, ó. Quem comprou aqui, ó, em março, pegou aí alta de 250%, então deu para multiplicar em 2,5 vezes o capital. Olha, no geral é isso, mas o mercado ele muda a todo momento e pode vir um dado amanhã que muda completamente o rumo do mercado, mas por enquanto essa é a projeção e esse é o cenário, tá? Inclusive sendo um cenário mais realista com base em tudo que vem acontecendo, então não estou vendendo nenhum sonho, nenhuma promessa, o mercado não vai subir e explodir agora, não vai fazer 10x agora, ele ainda está passando por um processo de consolidação e distribuição, né, que seria um processo de venda e distribuição e realização de lucro, ainda pode ter mais correções, pelo menos eu acredito que vai ter correções, falando de forma sincera aqui, por isso eu ainda estou segurando meu caixa. Se você quiser saber quais são os meus pontos de compra, né, ter um acesso maior a uma comunidade de criptomoedas, eu vou deixar o link aqui na descrição para você passar com uma pessoa da minha equipe que vai avaliar o que é melhor para você, né, se você está perdido nesse momento, não sabe o que fazer, se está muito exposto ou não, para analisar a sua carteira, vou
deixar na descrição uma lista para você preencher se quiser fazer parte dessa seleção. Mas pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você continuar atualizado. Se tiver qualquer mudança, já vem e faço um vídeo aqui para você. Eu sou o Eric, fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Até lá!